Tá vindo aí mais um vídeo aí do professor Olavo. Se inscreva aí no canal, quem puder seja membro do canal. Apoie, curte, compartilhe aí. Vamos lá, vamos mudar o Brasil. Valeu, fique com Deus. Até mais. Um Forte abraço. longo trabalho de penetração nos meios militares vem sendo feito desde 1940. Então é importante saber isso. Quer dizer, os partidos comunistas eles têm especialistas nisso aí. Um deles é o nosso amigo Quartinho de Moraes. Quartinho de Moraes é o grande estudioso da esquerda militar brasileira. Você quer ver uma obra em 3 volumes sobre a esquerda militar brasileira já há 20 anos. Né? Então você imagina toda a geração formada pelo Quartinho de Moraes. Por outro lado, uma coisa que você é preciso também levar em conta é que graças à pobreza intelectual reinante aparece a mentalidade doutrinária, que é você é contra ou a favor as coisas em bloco, tá certo? Então, se você está a favor de uma determinada política, então você usará de todos os argumentos em favor dela. Você fabricará argumentos como um gerador de lero-lero, tá entendendo? Porque o que interessa é estar do lado certo, do lado que o sujeito considera certo. Quer dizer, a noção de uma realidade complexa que tem que ser analisada, que é ambígua, que está mudando todo dia, isso aí para o sujeito chegar até a percepção disso, hoje em dia é quase impossível. Tá certo? Então, foi por isso que durante a década de 90 eu insistia muito com os nossos liberais, sobretudo no Fórum da Liberdade, junto ao Instituto Liberal, que ele precisava fazer um trabalho de esclarecimento junto às Forças Armadas. Tá certo? Mas acontece que o sujeito é liberal, então ele é antimilitarista, ele tem um tremendo preconceito antimilitar, ele não quer se misturar com essa gente, então os comunistas lá se misturavam e eles ficavam a uma higiênica distância. Resultado, nós não sabemos a profundidade da penetração da doutrinação esquerdista entre os militares. E, portanto, fica difícil, quando o pessoal começou com a história de intervencionismo, intervenção militar, botar as tropas na rua, etc, etc, ele falou, bom, vocês não sabem quem vocês estão convocando. Vocês estão chamando o cachorro, mas você não sabe se ele é amigo ou inimigo, se ele vai te defender ou vai te morder. Ninguém sabe isso aí. Eu, que tinha uma longa convivência com os militares, trabalhei com eles no tempo do livro Exército na História do Brasil, eu vivia fazendo conferência no Clube Militar, Círculo Militar de Belo Horizonte, Escola de Guerra Naval, Escola de Estado-Maior. Eu falei, olha, eu perdi o contato com os militares, eu não sei o que eles estão pensando, mas na época, até a última informação que eu tive, né, o grupo intelectualmente mais ativo que havia nas Forças Armadas era chefiado pelo general Meira Matos, que era um homem destacado no tempo de destaque no tempo da ditadura militar, e que era sem dúvida um intelectual, um estudioso. Era o homem mais feio da América Latina, mas ele era tão feio que ele chegava a ser bonito. Né? Mas era um homem inteligentíssimo, agradabilíssimo, foi um bom amigo. Né? Mas ele estava convencido de uma nova teoria de que o problema de Oriente e Ocidente, quer dizer, a bipartição do mundo, tinha acabado e que agora o problema era Norte e Sul, era pobres contra ricos. Então pronto, já entrou na história terceiromundista. Tá certo? Ao mesmo tempo, o presidente do clube militar, que era o general Hélio Biapina, né, que era um sujeito do qual a esquerda tinha horror, porque eles inventaram a história de que ele tinha torturado o Gregório Bezerra, que era exatamente o contrário, ele salvou o Gregório Bezerra da tortura. Ele, na época, já estava com a cabeça tão virada que o sonho da vida dele era ter um contato com o pessoal da Hora do Povo. Havia um grupo também de oficiais chamado SEBRE, Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, um treco assim, que era aquele nacionalismo esquerdista. Olha, vocês estão aí criando um monstro, mas você não sabe se o monstro é a seu favor ou contra, ninguém sabe. Os últimos indícios são que ele é contra. O pior deles é esse caso onde a Venezuela ameaça invadir o Brasil e no dia seguinte ao nosso exército ensinando táticas de guerra na selva para o exército venezuelano. Ou seja, você está dando armas para quem ameaçou atacar o seu país. Então, isso é claro que é um crime de alta traição, só que acontece o seguinte, as leis brasileiras não definem crime de alta traição. E daí aparece o jurista e dizer, né, nulla pena, nullo crimen sine lege. Não há
pena se não há a lei anterior que o defina. Tá certo? Então, é o raciocínio jurídico que é doutrinário. Né? É especialista. Os caras vão dizer isso. Então, bom, acontece o seguinte, o fato de não haver uma definição de traição nas leis não quer dizer que a traição não aconteça. Não é isso? Embora ela não seja enquadrável juridicamente, mas ela é enquadrável politicamente. Quer dizer, não é porque não há uma definição jurídica de traição que você pode permitir que o alto comando do exército afague e beneficie o país que está querendo nos invadir. Não estou falando que temos que fazer um processo contra ele. Falo, não tem lei para processar o cara. Não tem, a traição no Brasil não é crime. E se ela não é crime, ela está juridicamente autorizada. Né? O que não quer dizer que politicamente ela seja inócua, inofensiva, não esteja fazendo nada. Mas a mentalidade doutrinária apelará ao raciocínio jurídico e dizer, não há crime algum. Portanto, não tem problema. Metábases exalogenos, quer dizer, mudança de gênero. Está raciocinando um gênero, passa para o outro. Eu não estou falando de uma traição no sentido jurídico, mas de uma traição substantiva, real. Quer dizer, que é você favorecer o inimigo potencial, mas o inimigo declarado. Então, eu já comecei a ficar desconfiado quando eu vi o general Vilas Boas fazendo uma conferência sobre as ameaças externas ao Brasil. Tinha uma lista de ameaças externas e não tinha ali Foro de São Paulo. Isso é absolutamente incompreensível em termos racionais. Então, deve ter um motivo irracional. Qual é o motivo racional? Esconder. Tá certo? Então, quer dizer que da ocultação ou omissão passa-se à colaboração ativa. O que vem depois? Né? Olha, uma vez eu conheci um americano que foi no Brasil e ele foi assaltado. Depois de ser assaltado, ele foi atropelado, roubaram a motoca dele, né, e ele estava todo ferrado no chão e ele viu alguém cortando a calça dele. Né? Era uma enfermeira, mas ele pensou, só falta assim, agora vão ter que cortar a minha calça, eu não quero saber o que vem depois. Então, o Brasil está assim, falou, olha, o sujeito omitiu o Foro de São Paulo, começou a ajudar a Venezuela depois dela ameaçar invadir o Brasil, eu não quero ver o que vem depois. É claro que o sujeito é um traidor. Daí sempre aparecerá, aliás apareceu, o sujeito dizer, não, mas você veja, as operações militares são caracteristicamente sigilosas, pode ser que estejam tramando uma ação patriótica em silêncio, etc. Bom, essa possibilidade existe, só que é o seguinte, por que não agiram ainda? Porque estão esperando a situação agravar-se, chegar a uma crise social incontrolável. Só que, presta bem atenção, se existe uma intervenção militar durante uma crise social incontrolável, esse governo terá que decretar a lei marcial. E daí você terá um governo militar novamente, não a restauração da democracia. Então isso quer dizer que, eu não digo que seja assim, mas pela lógica parece que só tem dois tipos de milico, dois tipos de ação militar possível. Uma ação que é para favorecer o inimigo, e outra ação é para atacar o inimigo, mas botar no lugar dele um governo militar. Alguém quer isso? Ninguém quer. Eu também não quero. Porque vai ser de novo o repeteco de 64. A mesma estupidez de novo. Quer dizer, o mesmo grupo iluminado, só que agora fardado. Nós somos patriotas, os outros tudo ladrão. Aqui nós, os patriotas somos nós, então nós vamos botar ordem na casa. Que é exatamente o contrário do que é preciso fazer no momento. O que é preciso fazer no momento é, evidentemente, dar ao povo a chance de decidir o seu destino. Por isso que eu falei, o Brasil precisa de uma república plebiscitária durante algum tempo. Não para sempre, claro, não como instituição, porque isso é inviável. Mas uma série de decisões fundamentais tem de ser tomada pelo povo como um todo. Para daí você criar um sistema representativo que represente alguma coisa. Atualmente você tem representantes que não representam, exceto a si mesmos.
E todo mundo sabe disso. E tem uma parte deles, pelo menos, que a gente sabe que está comprometido com o Foro de São Paulo. Pode não ser a parte majoritária, mas são os caras que estão no comando. Ou seja, os comandantes das 3 armas afirmaram que suas concepções de defesa são as do Aldo Rebelo. Falaram, mas isso é coisa gravíssima. Ah, eles falaram da boca para fora, mas por dentro estão tramando outra coisa, esperando o momento para agir. Eu digo, se você esperar mais 3 dias, você vai ter a famosa crise social. E daí você vai ter que implantar a lei marcial e um governo militar. E daí começa tudo de novo, meu Deus do céu. Você vê que o governo militar não conseguiu parar o avanço comunista. Ao contrário, ele favoreceu, na verdade. Sem querer, mas favoreceu. Em parte querendo. Em parte querendo. Mas um governo militar não pode parar o avanço comunista, porque o avanço comunista não acontece dentro do governo militar, acontece no povão, meu Deus do céu, acontece na sociedade. Só a sociedade pode parar o avanço comunista, esse é o povo. Agora, para isso é preciso que os canais de ação que foram criados pelo povo e que foram tomados pelo inimigo sejam retomados. Então o pessoal fala, você é a favor do impeachment? Eu digo, até sou, mas eu acho mais importante você tomar a UFRJ. Ou o sindicato, não sei o quê. Você vê, sindicatos caminhoneiros. Né? Ou o sindicato do ABC. Tira os comunistas de lá, meu Deus do céu. Não é tão difícil. Então, um sindicato, uma escola, uma igreja, um organismo de bairro, eu falei, é aí que... Um jornal. E por que vocês não fazem assim? Vamos fazer um plano de ocupação de espaço na Folha de São Paulo. Vamos tirar todos os comunistas lá de dentro. Dá para fazer. Você tem que ter primeiro, quantos agentes você precisa? Tem que ter um que entra lá dentro, suba um pouquinho, não precisa ser virar o chefe de tudo, e começa a cortar a cabeça. Boicota. Descobre, sabe como é que você faz? Você pega um jeito... No jornalismo brasileiro é uma instituição você superfaturar despesas de viagem. Pega o primeiro que faz isso, demite. O segundo, demite. Você não vai dizer, vou demitir você porque você é comunista. Não, vou demitir você porque você é ladrão. Acaba com os caras. Faz a lista do zero de gramática, o cara começa, não, você não tem capacidade de dar um jornalismo, cai fora. É assim que se faz. Não abra a boca sobre política. Você está lá para destruir o seu adversário, não para persuadi-lo. Como já dizia Lenin, Lenin ensinou isso. Né? E eu complemento a lição do Lenin dizendo o seguinte, a luta política não é uma luta de ideias, é uma luta contra pessoas, pessoas e grupos. Você tem que tirar as pessoas do lugar, tem que tirar os instrumentos de ação delas. Né? E, idealmente, também é forma do Lenin, fazer essas pessoas perderem a vontade de lutar. Se você desmoraliza o nego uma vez, 2 vezes, 3, 10 vezes, na 10ª ele... Não brinco mais. Eu já comecei a ficar desconfiado quando eu vi o general Vilas Boas fazendo uma conferência sobre as ameaças externas ao Brasil. Tinha uma lista de ameaças externas e não tinha ali Foro de São Paulo. Isso é absolutamente incompreensível em termos racionais. Então deve ter um motivo irracional. Qual é o motivo racional? Esconder. Tá certo? Então, quer dizer que da ocultação ou omissão passa-se à colaboração ativa. O que vem depois? Né? Vamos dizer, a Venezuela ameaça invadir o Brasil e no dia seguinte está o nosso exército ensinando táticas de guerra na selva para o exército venezuelano. Ou seja, você está dando armas para quem ameaçou atacar o seu país. Né? Então, isso é claro que é um crime de alta traição. Só que, quer dizer que é você favorecer o inimigo potencial, mas inimigo declarado. O Brasil está assim, falou, olha, o sujeito omitiu o Foro de São Paulo, começou a ajudar a Venezuela depois dela ameaçar invadir o Brasil. Eu não quero ver o que vem depois. É claro que o sujeito é um traidor. E, portanto, fica difícil, quando o pessoal começou com a história de intervencionismo, intervenção militar, botar as tropas na rua, etc, etc. Ele falou, bom, vocês não sabem quem vocês estão convocando. Vocês estão chamando o cachorro, mas você não sabe se ele é amigo ou inimigo, se ele vai te defender ou vai te morder. Ninguém sabe isso aí. O Brasil está assim, falou, olha, o sujeito omitiu o Foro de São Paulo, começou a ajudar a Venezuela depois dela ameaçar invadir o Brasil. Eu não quero ver o que vem depois. É claro que o sujeito é um traidor. Aqui, Marcelo Milan me pergunta,
Uma vez instaurado o regime comunista no Brasil, no que seria prejudicial a vida dos brasileiros mais humildes? Como viveríamos? Iguais aos cubanos e chineses, além da falta de direitos, viveríamos como um curral de mão de obra barata e explorada pelos mais poderosos. Mas é exatamente. Por que você acha, inclusive, que esses filhos das putas desses capitalistas americanos investem na China? Porque lá o trabalhador ganha $30 por mês e se fizer greve é demitido ou preso. Não tem greve, não tem sindicato, não tem encheção de saco, é a mão de obra mais barata do mundo. Você chega na indústria metalúrgica, os caras trabalhando de pé no chão, você tá entendendo? Se voa a fagulha, pau no cu dele, tá entendendo? É assim, porra. Na Rússia era a mesma coisa, em Cuba a mesma coisa. Quer dizer, o comunismo é igual no mundo inteiro, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Em primeiro lugar, o que é o comunismo? Diz, bom, nós temos aqui a luta de classe, os capitalistas estão explorando os pobrezinhos, então nós vamos ter que intervir e acabar com esta coisa. Então, de cara, você tem que criar um aparato de poder que seja mais forte do que a totalidade dos capitalistas. Hã? Entendeu? Quer dizer, o capitalista já enche o seu saco, não enche? Ele te enche o saco, te explora, às vezes mente para você, tá certo? Às vezes te vende uns negócios que não presta, que você não deveria comprar, mas compra porque acreditou na propaganda. Capitalista enche o saco. Agora você imagina um aparato de poder mais poderoso que os capitalistas, que ele tenha na sua mão não só o poder político, e militar e policial, mas também o poder econômico. Como a definição de comunismo é essa, é a fusão de poder econômico e político, meu filho. Numa democracia capitalista, você pode se refugiar do poder econômico no poder político e vice-versa. Por exemplo, o governo está te oprimindo, você procura lá os milionários, os caras ricos, para sustentar a sua campanha, você faz a campanha contra o governo com o dinheiro deles e você se safa. Ao contrário, você tem um capitalista te perseguindo, tu vai no governo, tu vai no aparato judicial e ele te protege. Agora, no socialismo funde as duas coisas, você está entendendo? Então, isso quer dizer que você não tem para onde correr. Socialismo é isso, não ter para onde correr. Porque a autoridade é centralizada, o poder é centralizado e o poder econômico também é centralizado. Então isso nunca vai poder ser coisa boa. É gozado que as pessoas acreditam que tem gente que é socialista por boa intenção. Não existe boa intenção quando não existe amor à verdade. E não existe amor à verdade quando as pessoas não querem fazer as perguntas. E a pergunta principal é essa: o que é a porra do socialismo? Hein? O socialismo, meu filho, é a fusão de poder econômico com poder político-militar. E isso, coisa boa não pode sair daí jamais, 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 jamais. Concentração de poder, meu filho. Perante concentração de poder, a gente tem que fazer aquilo que o Bruno Tolentino dizia, era a pergunta que não quer calar. E a pergunta é a seguinte: mas o cu era de quem? É sempre o nosso, meu filho, é sempre o nosso. Quanto mais poder os caras tiverem, mais nós vamos nos fuder.